Olá! E o primeiro livro de 2022 é Servidão Humana, William Somerset Maugham, literatura inglesa. Demorei 27 dias para ler. Foi o primeiro livro, então, que eu escolhi para 2022. Não é normalmente o tipo de literatura que eu gosto para janeiro, mas fazia um tempinho que eu queria reler e eu acabei escolhendo este livro aqui, que é um livro incrível. Vou falar um pouquinho da minha relação com ele. Bom, este livro aqui é da biblioteca da escola, tá encapado de novo, né? Que eu já falei, não sei porque a biblioteca da minha escola encapa o livro, né? E ele é então de um programa um pouco mais antigo, programa. Tô sem óculos, acho que é Venha Ler. E, bom, o ano passado, o ano retrasado, não sei, não me lembro ao certo, eu fiz a releitura do Fio da Navalha, deste mesmo autor. E eu fazia tempo que eu estava com vontade de reler o Servidão Humana. Sempre que alguém me pergunta assim, qual o melhor livro que eu já li na minha vida, ou o livro assim que eu mais gostei de ler na minha vida, eu sempre coloco Servidão Humana, ou pelo menos eu sempre penso nele. Não que ele tenha uma qualidade assim excepcional, né? Ele é um livro de 1915, né? O Somerset publicou em 1915, mas é um livro pelo qual eu tenho muito carinho. Eu não sei exatamente o porquê. Me lembro que a primeira vez a minha irmã me emprestou o Fio da Navalha. E aí depois eu amei o autor e eu acabei lendo outras coisas dele. E o Fio da Navalha ficou, e o Servidão Humana ficou assim, muito marcado para mim. O Servidão Humana, ele vai contar a história do Philip. Ele é um chamado romance de formação, porque ele conta a história do Philip desde o nascimento, a adolescência, a vida adulta. E o Philip, ele é um menino que ele tem um problema num pé, né? Ele tem um pé torto. E ele perde o pai e a mãe, ele fica órfão ainda muito pequeno. E ele vai morar com os tios num lugar fictício chamado Blackstable. Esse tio, ele é um vigário da igreja. E então ele vai morar com esse tio que não tinha filhos, que não sabia muito bem assim como lidar com ele, né? Esse livro ele tem muito da vida, né? Ele é muito autobiográfico, o Philip, ele tem muitas coisas em comum assim com o próprio autor, né? O Somerset. E ele vai então morar nesse lugar bem pequeno da Inglaterra. Ele vai morar com esse tio e aí então ele muito novo ainda, ele vai estudar, né, num colégio interno. E aí então acontecem aquelas situações, né, que as crianças passam de bullying. Então imagina só ele com o pezinho dele torto e ele vai sofrer toda espécie de bullying assim por parte dos colegas, né? Depois, conforme o tempo passa, ele vai, na verdade, a família, né, os tios gostariam que ele se tornasse também, eu não sei que igreja que é essa, não é padre, eu acho que é a igreja anglicana, não me lembro muito bem a igreja que era, mas que ele se tornasse assim, então, um líder religioso. Mas ele começa a ter muitas dúvidas, assim, desde muito pequeno, ele começa a ter esse embate, né, entre
entre ateísmo e fé, e esse embate vai perpassar assim todo o livro durante muito tempo, né? Por fim, ele acaba decidindo que ele não quer isso para a vida dele, e ele acaba bem novo, assim, ele acaba indo estudar arte em Paris. Não tem muito talento, ele só ouve falar de Paris, aí então ele quer morar em Paris e assim ele faz, ele vai morar em Paris. Ele acaba conhecendo muita gente, ele faz muitos amigos, amigos quase da vida toda dele, assim, são esses amigos que ele conhece em Paris. Mas acaba assim não dando certo, ele volta para Londres e aí acontece o, o momento principal assim da história, que é quando o Philip conhece uma menina chamada Mildred. Essa menina, a gente brinca em família porque ela repete uma história assim o livro todo, que é assim, ah, para mim é o mesmo, como se ela não se importasse com nada, né? E ela é uma garçonete, uma menina simples, e o Philip, ele é de uma família, ele é um gentleman, né? Ele é de uma família que tem uma certa posse, tem uma certa classe social. E ele então conhece essa menina e ela desdenha dele desde o começo. E ele fica muito intrigado, na verdade, um amigo dele que estava interessado nela e ele dá uma talaricagem assim no amigo dele, né? E ele acaba se interessando por ela. Mas essa rejeição dela por ele faz com que ele fique muito bravo e aí então ele começa a sentir por ela algo que vai ficar o livro todo, vai ficar assim a vida toda, esse sentimento que ele tem por ela, que é um sentimento, uma mistura, essa servidão humana, né? Talvez seja isso que se refira ao título, que é essa questão de ele ter sentimentos tão contraditórios assim por ela, né? E quando eu estava lendo, eu me lembrei muito de Travessuras da Menina Má do Lhosa, porque é muito parecida a situação, né? De que ela desaparece da vida dele, quando ela precisa, ela volta. E eles se encontram novamente, ela procura por ele, normalmente quando ela está numa situação de penúria, de sem dinheiro, e ela sempre, ela acaba assim, ela se casa com outro homem, e esse homem, ela tem uma filha com esse homem, e esse homem acaba abandonando, então todos os homens assim que maltratam ela, e ela acaba voltando pro Philip, mas o Philip, ele é, até ele tem outros relacionamentos com boas pessoas, com ótimas mulheres, mas que ele não consegue seguir, porque quando ele tá se conseguindo, né, ficar estável no relacionamento, a Mildred volta. E aí ela ferra com a vida dele, né, todinha, né, novamente. O Philip, quando ele volta para a Inglaterra, ele não sabe mais, ele vai trabalhar como contador, ele não sabe o que ele quer para a vida dele, né? E ele passa por muitas coisas e ele acaba, o pai dele era médico, mas ele não queria isso. Mas no fim das contas, depois de tudo que ele passou e acabou, que foi a única solução para ele, foi tentar assim estudar para medicina. Da forma como ele narra aqui, a medicina o estudo da medicina da época era um pouco diferente assim. E também o status do médico não era da forma como é hoje, né? Era um pouco diferente assim. Da forma como nós temos da visão, né, que nós temos da medicina, né, dos médicos hoje, a questão do status assim. Mas nisso ele começa a estudar e ele tem uma certa quantia de dinheiro, né? Porque ele é de um dinheiro que os pais haviam deixado para ele, mas ele leva uma vida ali, né, razoável.
É, mas em um determinado momento ele perde muito dinheiro, ele faz uma aposta na bolsa e ele acaba perdendo muito dinheiro. E nisso ele é obrigado a parar o curso dele de medicina e ele acaba ficando assim completamente sem nada. Ele fica sem trabalho, ele passa fome, ele passa pelas piores humilhações, assim, de pedir dinheiro emprestado, de e o tio nega dinheiro para ele. A tia dele já havia falecido, fica só o tio, mas o tio nega dinheiro para ele. E ele então acaba ficando numa penúria assim extrema mesmo. Ele tem amizade, ele faz amizade quando ele ainda estava trabalhando no hospital, ele faz amizade com uma família, essa família vai ser assim fundamental na vida dele, em todos os aspectos, assim, vai ser praticamente assim a única amizade que ele tem e quem a família assim que consegue, né, depois ajudando muito ele, tirando ele das ruas, que ele praticamente assim estava morando na rua porque ele não tinha dinheiro mais, né, para pagar o aluguel de onde ele morava. E então ele faz amizade com essa família, uma família assim excepcional, é um homem, né, o homem da família é alguém com quem ele gosta muito de conversar. E aí, por fim, então, o tio acaba morrendo. Finalmente, ele torce muito porque esse tio, ele não gostava muito desse tio, até da tia ele gostava um pouco mais desse tio. Ele não gostava muito assim desse tio. E o tio acaba deixando então para ele uma quantia em dinheiro para que ele possa voltar e concluir o curso de medicina, né? E nessas idas e vindas ele acaba um dia ele acaba encontrando a Mildred e o que mais horroriza, né? Que mais o horroriza assim é quando ele percebe que a Mildred está se prostituindo e ele tenta ajudá-la de todas as formas, assim, mas ela não tem jeito, né? Ela não gosta dele, ela se aproveita dele ali por alguns momentos, mas depois ela acaba abandonando ele, né? Eles moraram juntos por um tempo, mas ela acaba assim abandonando ele, né? Ela abandonou ele uma certa vez por um amigo, um grande amigo que ele tinha. Ela foi embora com o amigo dele e ela nunca mais voltou. Dos piores momentos, assim, ela quebra todo o apartamento dele, porque numa das últimas vezes que ela volta, ele não quer mais nada com ela. Ele não gosta mais, por mais que ele goste dela, mas ele tem, assim, um certo horror a ela, ele não quer mais tocar nela. Mesmo que ela more com ele, mas ele não quer mais tocar nela. E ela começa a ficar com muita raiva também, né, dessa rejeição e ela quebra todo o apartamento dele. É, mas enfim, ele se forma, ele acaba conseguindo se formar e o sonho dele é ir embora, né, conhecer, ir num navio e rodar o mundo, e ser médico em navio, conhecer o mundo. Mas num determinado momento, a filha mais velha desse Atelni, não sei como pronuncia o nome, dessa família, ele acaba se envolvendo com essa menina, com a filha mais velha desse homem. E num determinado momento, assim, a menina acha que tá grávida e ele fica, putz, e agora, né? Meu sonho de viajar ao mundo acabou, né? Porque agora eu vou ter que me casar com ela, eu não posso fazer isso com meu amigo, né? O pai dela, meu melhor amigo e tudo. Por fim, não era nada disso, ela não estava grávida, mas o que ele percebe é que nisso ele já havia fantasiado na cabeça dele tudo assim, ela tá grávida, eu vou casar, então eu vou ter uma vida estável, ter minha família. Mas nisso ela não tá grávida. E nisso cai a ficha dele, assim, de que na verdade era tudo que ele mais queria. Ele não amava essa menina, ele fala que ele não amava, porque o amor da vida dele sempre seria a Mildred, né? Esse misto de ódio e amor, mas seria a Mildred, né?
Mas no final, então, ele acaba ficando com a Sally, né? Sally, essa menina, que é a filha do melhor amigo dele. Então, assim, um livro que eu amo e eu sou muito suspeita para falar porque eu sou apaixonada. Eu nunca vi um campo, né, uma plantação de lúpulo, mas toda vez que eu ouço essa palavra, que eu leio essa palavra, eu me lembro desse livro, porque a família do Atelny, né, esse amigo dele, eles são, a parte da mulher, ela é camponesa, ela é de uma família de camponeses que trabalham na plantação de lúpulo. E aí, então, todo ano eles vão para essa colheita. Então, é uma família que leva uma vida, assim, muito simples, né? E ele vai também para essa colheita. E eu fico muito encantada, assim, com as descrições que ele faz. Eu gosto muito mais desse, né, do Servidão Humana, do que do Fio da Navalha e também de outros que eu já li do Somerset. E então, este livro aqui, ele entra no desafio que eu fiz, né? Porque ele é literatura inglesa, né? Então eu coloquei lá como literatura britânica, meu Deus. Eu cursei letras, estudei literatura inglesa e eu falei que era literatura britânica, né? Meu Deus. Então, literatura inglesa, é, releitura, né, vai entrar naquela lista de literatura inglesa e é, releitura, tá? Fiquei muito mal, assim, em alguns momentos, porque este livro aqui, ao mesmo tempo em que ele é pesado, ele tem uma história de vida assim bastante pesada, ao mesmo tempo ele traz essa carga de esperança, né, de tempos melhores, mas eu confesso assim que eu fiquei meio mal assim em alguns momentos da leitura, tá? Bom, então é isso. Esse livro espetacular, o primeiro livro de janeiro de 2022, Servidão Humana, William Somerset Maugham. Até mais.